Oferecimento Sindipetro NF. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 5 de agosto de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, você pode acompanhar também pelo Instagram, nesses 3 aplicativos, lá nos chats desses 3 aplicativos, pode interagir com a gente também. São 7h08 em Campos, a Folha FM também. Daqui a pouco esse Folha no Ar em podcast, logo mais reprise na Plena TV e ainda agora só dá o comando Alexa ouvir Folha FM no aplicativo da Folha. É só você baixar na sua lojinha de app, aí tem um aplicativo exclusivo da Folha FM para você acompanhar toda a nossa programação, curtir, seguir, compartilhar aonde você for. São 7h08. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Cláudio Nogueira, o Folha no Ar começa agora com as principais informações do dia e a gente começa com a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, existe um alerta, inclusive, de, talvez não na mesma intensidade, mas de novas rajadas de vento a partir de amanhã. Tá? A partir de amanhã. Hoje, a previsão é que essas rajadas cheguem a cerca de 25 km por hora. Agora está
em 19 km por hora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Mínima hoje de 19, máxima de 30. E previsão de tempo para hoje ainda, tempo bom, passando aí a parcialmente encoberto, porque a partir de amanhã tem chegada aí de uma frente fria na região sudeste e o tempo pode virar. São 7h09, agora no centro de Campos, faz 20 graus. Programa de hoje com Everton Luna na bancada. Temos a grata satisfação de receber aqui e conversar. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Só o off aqui dos primeiros minutos da manhã já foi né, muito legal, que é o Fernando Souza, diretor de cinema da Quiprocó Filmes, idealizador e organizador do Festival Internacional Goitacá de Cinema. Acho, Luna, que vale muito a gente começar, né, nessa pauta determinada já, para a gente falar do festival, fazer um balanço do festival passado. Eu, assim, sem, claro, vindo do Fernando, a gente entende, sabe que a coisa, né, tende a dar certo e muito certo. Talento, conhecimento, beleza. Mas eu tenho para mim que ele se surpreendeu com o todo do festival. Na parte que eu acompanhei mais de perto, aquele curta campus envolvendo as crianças da rede pública foi sensacional, foi extraordinário. Assim, do nada você tinha mais de 200 crianças inscritas. Então, assim, eu acho que é muito legal a gente fazer um balanço, que na época a gente acabou não fazendo, né, no pós-festival. E aí, o que rodou pelo mundo afora, tá, Fernando? Acho legal a gente começar assim. E eu quero saber a história lá do começo, que você vai ter que contar como é que é? Manobreiro de água. Manobreiro de água. Alguém já ouviu falar em manobreiro de... Olha que a gente lê coisa, a gente vê coisa, mas manobreiro de água nas favelas do Rio, eu não tinha a mínima ideia do que nunca tinha ouvido falar. Mas a gente vai poder conversar sobre isso e você vai entender por que eu estou comentando sobre o tema. Fernando, só um instante. E aí a gente fala sobre o Cine Darcy Ribeiro, fala sobre a Escola de Cinema da UENF, até do Centro de Campos. Vamos falar também o que a arte tem a ver, o que a cultura tem a ver com a revitalização do centro da nossa cidade. Só um instante, vamos passar aqui pelo Jornal Folha da Manhã. E já a gente combate essa conversa aí legal hoje, nesta manhã. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Com a Unimed Campos, você pode contar sempre. Também do Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Laboratório Plínio Bacelar tem a vacina Influilda, que é uma vacina diferente, ela tem outras proteções contra outras cepas de vírus da gripe, e você pode, né, se vacinar na Clínica Vacina Plínio Bacelar, ao lado ali do Laboratório Plínio Bacelar, aqui no centro de Campos. Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Vamos lá, hoje é dia do jornal impresso Folha da Manhã, já nas bancas desde cedo e também nas casas dos assinantes. E é destaque aqui na capa do jornal um assunto que vem tomando conta aí dos canais de informação, né? E a Folha destaca aqui na capa: morte de veterinário acende alerta contra a febre maculosa. Só um comentário rápido: todo ano a gente perde várias pessoas para essa doença, né? Que é transmitida pelo carrapato estrelinha. Diferente daquele carrapato gordinho que cresce rápido, com muito sangue e tal. Esse é diferente. O óbito de Gabriel Serra, de 30 anos, e outros casos suspeitos da doença
são investigados em São Fidélis. Não tem ainda a confirmação. Destaque aqui na capa, nosso glorioso Americano de volta à primeira divisão do Rio. O campeão da Série A2, Americano, retorna aí à elite do futebol carioca. Americano venceu o Resende por 1-0 e a partir de 2027 enfrentará os grandes do Rio de Janeiro. Graças a Deus acabou aquele negócio de processo seletivo, acabou aquela doidice. Festa do Santíssimo com shows e devoção, padroeiro de Campos, celebrado amanhã e comemorado aí durante toda a semana. Joalherias são alvos de operação, quilate obscuro. PL confirma candidata a vice de Ruas, também está aqui na capa do jornal. Ainda a migração do BEDA para a beneficência teve início, está aqui na página 6, os detalhes aí, né, de tudo sobre este assunto. Para fechar, Toffoli mantém condenação de Garotinho, é destaque aqui do ponto final, e Lula empata com Flávio e Caiado em nova pesquisa no segundo turno. Gente, 7h15, vamos falar de cinema, vamos falar de cultura, dessa sétima arte, com o nosso querido Fernando Souza, diretor de cinema da Quiprocó Filmes e idealizador e organizador do Festival Internacional Goitacá de Cinema. Fernando, que satisfação recebê-lo aqui, muito obrigado pela sua presença, bom poder falar com você, cara, seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia a todos os ouvintes, prazer mais uma vez estar com vocês, bom dia, Everton. E todo mundo que está indo para o trabalho aí, escutando a gente, é um prazer sempre estar com vocês aqui na Folha e é isso, vamos conversar, acho que é uma manhã importante, bonita e de cultura e cinema aí para a cidade de Campos, para a região. Legal, deixa eu arrumar esse microfone aqui que está na minha frente para eu ver você, peraí, quem nasce em Teresópolis é? Teresopolitano. Vamos falar agora não, porque eu não fiz aquele aquecimento. Teresopolitano. É isso. Aí, ó. Bacana. Cara de Teresópolis, enraizado aqui em Campos, né? Já está quantos anos em Campos? Eu morei durante a graduação 5 anos, aí fui para o Rio fazer mestrado, voltei agora para fazer doutorado e estou 3 anos. Tomou água do Paraíba, já era. Exatamente. Tem jeito. Bom, deixa eu trazer aqui, eu gosto muito da serra, né? A gente gosta de tanto litoral, serra, depende do momento. Se tiver frio, vamos para a serra, se tiver calor, vamos para o litoral. Mas eu gosto muito lá de Teresópolis, quando eu vou, sai catando nas ruas a pimentinha comari. Ah, sim. Que é boa, fortinha, sim, boa, gostosa. E é por isso Granja Comari vem da pimentazinha Comari. E tem aquela pimenta na cidade toda, Eva. Você passa para tudo que é lugar, tem a pimentinha. É muito legal, muito bom. O meu caro Everton Luna, jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã, com a gente aqui nesta edição de hoje do Folha no Ar. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Fernando, bom dia, Beto, bom dia aos ouvintes, espectadores do Folha no Ar, né? A gente em off aqui estava conversando um pouco, né? Porque a graduação do Fernando é em Ciências Sociais, né? E do nada, ele viu. Eu perguntei a ele como é que tudo começou, porque assim, se você me permite, Everton. Claro. Pô, a gente parece que toda criança brasileira, menino ou menina, enfim, mais menino, mas também hoje muitas meninas já nascem gostando de futebol. Sim. Todo sonho do molecada é jogar bola, vai dizer que não. Você não teve esse sonho, não? Óbvio. Tô falando. E aí, cara, falei, que história de cinema? Como é que o cinema entrou na sua vida? Como que você entrou também, que são 2 pontos, né? Na vida do cinema. Você pulou da cadeira de espectador, de telespectador, para produzir a outra parte do cinema. Como é que foi isso tudo aí? Essa é a história que a gente estava aqui conversando nos bastidores, né, Everton? Então, eu, durante a graduação na UENF, né, eu acho que a UENF e a cidade de Campos hoje, consolidada como uma cidade universitária que atrai
jovens de todos os lugares do Brasil e do estado do Rio de Janeiro e tem uma importância central e fundamental. Mas, pulando um pouco essa parte da graduação, como eu falei, fui morar no Rio, fazer mestrado e trabalhei durante um tempo, bastante tempo, nas favelas, no complexo de favelas da Penha. Tem Vila Cruzeiro, Morro da Fé, Morro do Sereno. E tinha um amigo que é o Otávio Martins, que já produtor, cineasta, e ele me escreveu falando que tinha um edital do canal Futura e tinha lá a possibilidade de enviar argumentos para produção, né, de filmes e tudo mais e ser submetido no edital. E ele, na época, tinha uma ideia de fazer sobre as pessoas que pagavam promessa na Igreja da Penha. Eu falei assim, pô, é muito legal esse tema, sensacional, mas eu acho que tem uma coisa aqui que, de repente, a gente pode dar uma... vamos dizer, né, a gente pode desenvolver, que é a figura do manobreiro de água, que pouca gente conhece, mas que é uma figura fundamental nas favelas. Em algumas favelas do Rio de Janeiro tem essa figura que faz ali a manutenção da rede de água e esgoto das favelas, e não só isso, mas organiza a distribuição de água nas favelas. Escrevemos esse argumento, dentre outros, podia mandar até 5, enviamos esse argumento e, no resultado do edital, para nossa boa surpresa, o manobreiro de água foi produzido, e aí eu comecei a ser picado pelo veneno do cinema, da produção, né, e direção e tudo mais. Nesse documentário eu assino a pesquisa e o argumento, se eu não me engano, e produzimos, está no YouTube do canal Futura, que botar lá manobreiro de água, todo mundo acha, mas foi aí que de fato eu comecei a produzir, vamos dizer, e ser picado, né? Fui picado pelo veneno do cinema. Então, a história começa com o manobreiro de água e um ofício muito comum, Nogueira. Estava falando, né? Por exemplo, Morro da Formiga tem um histórico. Morro da Formiga tem muitas nascentes e um histórico de auto-organização dos moradores muito interessante do ponto de vista dessa distribuição de água e tudo mais. Assim. Então, é algo muito comum nas favelas cariocas que a gente pouco conhece. Esse ofício é muito, muito interessante, que é do manobreiro de água. Você conhecia, Everton? Não, infelizmente não. Você morou no Rio, né? Morei. Você conhecia, Beto? Também? Manobreiro? Também não. Inclusive eu morei na Tijuca, ali perto do Morro do Chacrinha, que faz parte do complexo... entre a Tijuca e o centro ali, fugiu o nome. Mas eu não sabia, até porque, cara, infelizmente, esse já era o meu comentário, que durante... A gente, pela grande mídia, a gente só fica sabendo as coisas ruins. Mas o nível de complexidade da organização das favelas cariocas é uma coisa, assim, de primeiro mundo. Mesmo num contexto problemático. Mas as pessoas se autorregulam, se auto-organizam de uma forma, até porque o Estado não está lá, né? O Estado tem dificuldade de acessar, então eles se regulam de uma forma muito interessante. Em muitas localidades do Rio acontece essa organização popular das pessoas para gerir a vida, o dia a dia, né? Porque o dia a dia precisa ser gerido de alguma forma. Se o Estado não adentra, as pessoas auto se regulam. Ou alguém regula, que é o chamado poder paralelo. Mas aí é conversa para... Aí dá dois programas. Só perguntar aqui, porque eu queria colar o canal, colar o link lá no Face, para quem estiver interagindo ali, quiser ver. Ele tem cerca de 13 minutos. Isso. E é manobreiro de água, sala de notícias, canal Futura, oficialmente o serviço de distribuição e manutenção da rede de água e esgoto. Isso. Então, fechou. É isso. Vou copiar e colar lá. Desculpa, Everton. E agora... Voltando um pouquinho para nossa casa, né? A gente vai ter a segunda edição do Festival Internacional de Cinema. Mas antes de falar desse ano, qual foi o balanço do ano passado? O que vocês tiraram de coisas boas? O que trouxe de uma imagem positiva de Campos como influenciadora do cinema pro Brasil e pro mundo, né? Sim, essa é uma... Acho que começar por aí é muito, muito interessante, o Everton e o Nogueira. Eu acho que a primeira edição, ela posiciona de forma muito
Acho que tem um trabalho de toda a equipe, não só meu, e aqui já deixando um agradecimento a toda a equipe. Não é uma equipe pequena, Nogueira, é uma equipe grande, jovem, de pessoas entre 20 e 30 anos. É a faixa etária da equipe que trabalha no festival. Eu acho o que é surpreendente, já foi surpreendente o número de filmes que a gente recebeu. A gente abriu a chamada e aí o Festival Internacional é vamos dizer, é ousado, né, trazer essa ideia de um festival internacional para o interior do estado, com todos os desafios que isso envolve, mas o número de filmes. Eu acho que essa foi a primeira sinalização, e é uma sinalização, obviamente, do meio, né, assim, dos cineastas, dos produtores, de olhar e falar, vamos mandar nossos filmes para lá, e a gente recebe quase 1.000 filmes, 793 filmes. Então acho que isso já foi caramba, tem um espaço aqui interessante. Então acho que isso já foi uma primeira sinalização. E eu acho que e aí só para falar das mostras de filmes, porque o festival tem, eu diria que alguns eixos. Um deles são as mostras de filmes, o outro é o Seminário de Cinema e Audiovisual do Norte e Noroeste Fluminense, que reúne mesas de debate. A gente teve mais de 50 convidados na primeira edição, de todo o Brasil e de fora do Brasil. O programa de formação, aí a gente tem a segunda surpresa. Aí a gente abre o programa de formação do festival, que é um eixo fundamental que dialoga com a retomada do projeto da Escola de Cinema na UENF, né, que a gente vai falar sobre. E quando a gente abre a chamada para as pessoas enviarem propostas de oficinas, a gente recebe mais de 70 propostas de oficinas do Brasil inteiro. Ou seja, pessoas do Brasil inteiro enviando propostas para vir aqui para campus para oferecer formação na área de cinema. A gente fala, caramba, que outra resposta interessante a gente está tendo em torno do festival. Ou seja, as pessoas querem vir para cá para, né, compartilhar seu conhecimento. Eu acho que isso é muito generoso sempre, né? Assim, então, e cinema se faz a partir disso, sabe, Nogueira? Acredito muito nisso, do encontro. A gente precisa de pessoas de campus, de todo o Brasil, de todo mundo, que esteja com o desejo... Não tem muita vaidade nesse meio, porque assim, diz que o artista... Todo meio tem vaidade. Todo meio tem. Mas eu não sou vaidoso, mas assim, vamos lá. Tô brincando, fica pegando o pé toda hora aqui. Mas assim, porque de arte, o cinema, a televisão, ele é muito, muito, muito repleto de exposição. E a exposição mexe com a vaidade da pessoa. Então você falar assim, que os caras vêm pra cá, vêm de boa, vêm tranquilo, como é que é isso? Pode ficar à vontade, que às vezes resseca aqui, tem água aí ainda? Tem. Tá, tudo bem. Então, Everton, o Nogueira, eu acho que tem vaidade, como tem, né, na área acadêmica, nas diversas áreas, não tem jeito, mas a gente não vai consertar isso. Mas eu acho, cara, que ao mesmo tempo você tem Porque eu falo muito isso com a professora Rosana, por exemplo, a reitora da UENF, né? E a gente, né, tem conversado, e eu tenho conversado não só com ela, mas com outras pessoas, sobre o processo de retomada da Escola de Cinema da UENF. E vou chegar no seu ponto. E estou dando essa volta por quê? Porque quando a gente fala do projeto original da UENF, lá na década de 90, que o Darcy trouxe o projeto da escola, era um outro momento do cinema brasileiro, em termos de formação de pessoas e tudo mais. Hoje você tem mais pessoas formadas e que estão também em busca de oportunidades de trabalho para, né, assim, para estarem no mercado de trabalho atuando, seja na formação, seja na produção. Então o cinema é uma cadeia muito complexa, sabe, Everton? E que hoje a gente tem uma cadeia, eu diria, que movimentada, muito movimentada. Obviamente, isso vem aí na esteira das últimas premiações internacionais que contribuem, mas não é só isso, né? A gente tem um mercado aquecido do cinema que envolve profissionais com múltiplos talentos, com múltiplas competências. Então a gente tem um movimento muito interessante das pessoas buscarem oportunidades. E o festival, eu acho que traz um aspecto inovador no sentido que você está falando, que é de oferecer essa oportunidade de trabalho ao mesmo tempo no interior do estado. Numa cidade do interior do Rio,
né? E a gente sabe que a gente está num estado em que a capital acaba sendo muito autocentrada, né? A gente tem uma dificuldade de olhar para o interior, para a Baixada Fluminense de outra forma, de outros, né? A partir de outros prismas. Então essa também é uma provocação do Festival Internacional Goytacá de Cinema. Eu acho que as pessoas, então, essa dimensão que você traz, assim, eu acho que ela é superada também por essas pessoas que... E a gente vive da alteridade, né, quando produz arte, né, de buscar outros olhares, né, sobre as mesmas coisas, mas buscar outros olhares. Então, eu acho que tem uma turma jovem, aguerrida do cinema, querendo oportunidades de trabalho. E a gente tem que... Eu sempre falo isso, né, o cinema tem a dimensão da arte, da identidade, que é fundamental para a formação, né, do nosso povo, do país e tudo mais, mas tem a dimensão do trabalho, da geração de renda, da geração de emprego, de questões objetivas e do potencial do impacto econômico que o cinema tem para as cidades e para o país. É uma parcela significativa do PIB brasileiro o que o cinema movimenta. Então, isso não é trivial. Então, acho que responde a essa demanda também por oportunidades de trabalho no campo cinematográfico nas suas diferentes áreas. Câmera, som, produção, formação, enfim, é uma cadeia complexa e incrível, assim, desse ponto de vista. Se não me falha a memória, a tão debatida Lei Rouanet, a cada R$1 investido, retorna 22. A cada R$1 colocado na cadeia produtiva brasileira de cultura, retorna-se 22 reais. Tem um estudo muito interessante. A Lei Rouanet foi, né, renovada nos últimos tempos, o Everton. Eu tive no lançamento do relatório sobre os resultados da Lei Rouanet no ano passado, algo assim. Eu acho que a Lei Rouanet tem um aspecto, passa por isso, do que a Lei Rouanet retorna. E um aspecto muito interessante da Lei Rouanet, quando foi feito um estudo no final dos anos 2000, o primeiro estudo sobre a Lei Rouanet, nesse estudo não havia uma mensuração, por exemplo, havia uma mensuração dos recursos direcionados ao projeto e o retorno a partir desses recursos. Mas não mensurava nesses estudos, por exemplo, quando o Festival Internacional Goytacá de Cinema, ele é um projeto viabilizado através da Lei Rouanet. E quando a pessoa vai no festival, ela vai de Uber, ou ela vai de táxi, ou ela vai de transporte público, ou ela vai sair do festival, ela vai para um restaurante, ela vai depois comer uma coisa, vai beber um negócio com a família e tudo mais. Esse estudo não mensurava isso. O que é interessante da atualização da Lei Rouanet é que esse estudo já passa a mensurar esse potencial de impacto para além dos recursos investidos. Então, para além dos recursos direcionados para cada projeto, qual o movimento que esse projeto gira na cidade em termos de movimentação de pessoas, sobretudo a partir do consumo, do acesso a serviços que esse processo gera. Então, isso é um aspecto muito central e muito fundamental para a gente pensar não só a Lei Rouanet, mas as leis relacionadas à cultura, ao investimento na cultura e o potencial, inclusive, de retorno isso para o Estado. Isso retorna com impostos, né? A cada consumo que a gente está falando gerado a partir disso é ISS, que volta para a prefeitura, né? Para o ISS, por aí vai. Você tem dimensão quantas pessoas vêm a Campos para o festival, seja expositores, sejam pessoas que vão ministrar cursos, sejam espectadores? Quanto você consegue dimensionar a quantidade de gente para a gente ilustrar esse impacto na cidade? Olha, na primeira edição a gente teve, eu diria que a gente ainda está consolidando esses dados, mas a gente teve ali entre 70 convidados, e acho que para essa edição a gente já chega um pouco mais de 100 convidados do Brasil e do mundo. Então, eu diria que esses são os dados de convidados oficiais do festival. E obviamente, eu acho que o movimento de atrair, né, pessoas é um processo de consolidação do festival. Isso aí é natural, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, o Festival de Jazz e Blues em Rio das Ostras. Hoje, né, depois de uma década e tudo mais, porque às vezes a gente é muito imediatista, né, Everton? A gente acha que
O festival, na segunda edição, vai colher resultados, mas leva um tempo de consolidar e tudo mais, e de atrair novos públicos para a cidade. Mas só de convidados oficiais, hoje a gente tem aí na casa de 100, mais 100 convidados, um pouco mais, assim. O Festival de Blues e Jazz de Rio das Ostras é um evento já esperado por aquele público. Movimenta a cidade em todos os polos, porque já é um festival que já tem alguns anos, e aí vai se construindo uma história e uma credibilidade com o ambiente, né? Lá na música e aqui no cinema. E para esse ano, quais são as novidades do festival para esse ano? Eu acho que a novidade, a gente tem as 5 mostras competitivas. Esse ano a gente tem uma mostra muito especial, que é a mostra Petrobras Futuro do Clima, e a mostra Embratur também, que eu acho que é uma mostra importante, que repete no ano passado, e a renovação dos cursos e minicursos do programa de formação. Então, a gente tem uma oficina de formação, um curso de formação em São João da Barra, lá no 5º Distrito, com a Ivone, em que a gente vai fazer um processo de produção um curso de produção audiovisual que tem como resultado, vai ter como resultado um curta-metragem que ali no processo do curso eles vão chegar na produção desse curta-metragem que a gente pretende exibir no encerramento, na noite de encerramento e premiação do festival, que é no dia 11 de agosto. Para o ouvinte que está um pouco desatento, né, não está sabendo que vai ter um festival internacional de cinema em Campos, teremos filmes de quais países? A gente tem filme da China, a gente tem filme do Iraque, a gente tem... Gosto do cinema do Oriente Médio. A gente tem filmes da América Latina, e a gente recebeu esse ano, e aí comparando do ano passado para esse ano, esse é um dado super interessante. Se no ano passado a gente recebeu 793 filmes, esse ano a gente recebeu 2.022 filmes, de 107 países. E aí, Nogueira, você tinha falado de como que o festival, vamos dizer assim, coloca Campos de outra forma no cenário nacional e mundial. Eu não tenho dúvidas, e eu estou falando isso como experiência própria de produtor, quando eu vejo um festival de cinema, uma das primeiras coisas que as pessoas veem é o quê? Onde o festival acontece. Então eu tenho certeza absoluta, e posso falar isso com propriedade de quem produz e de que circula nos festivais, que certamente o festival contribui para que as pessoas olhem para Campos. Né? Acho que aí a história do cinema como soft power, né? Sem dúvida nenhuma, coloca aí uma visibilidade muito interessante para a cidade, não só para o Brasil, mas como para o mundo inteiro, porque é quase que natural quando você vê um festival, um evento e tudo mais, a primeira informação que você quer saber onde ele acontece. Então, no mínimo, as pessoas vão fazer uma busca, que cidade é essa? Que cidade é essa onde acontece? Que cidade é essa que tem um festival internacional e não é Hollywood? Exatamente. Não é Gramado, não é Cannes. Isso. É Campos. É Campos. Então, eu acho que... E aí... não, desculpa. Não, acho que esse dado também é muito interessante. Chegamos em 107 países na segunda edição, e 2.022 filmes, a gente mais que dobra o número de filmes da primeira edição. Esse é um resultado muito surpreendente, falando até de novidades com relação à primeira edição. Só pontuar aqui sobre a questão da Lei Rouanet. Isso é conversa, assim, eu acho um discurso muito vazio e sem fundamento, tanto quanto esse pessoal que fica carregando bandeira de Israel, os cristãos carregando bandeira de Israel. Mas não faz nenhum sentido. Os cristãos lá em Israel são hostilizados. Teve um grupo cristão que foi rezar lá num determinado local, os caras estavam cuspindo nele, eles passam em procissão, eles não acreditam em Jesus. O Israel de hoje não é a mesma Israel da Bíblia, né? Teocrático, comandado por juízes, aquela coisa. Não, hoje é um país criado pelo movimento sionista, não tem nada a ver, eles não usam a Bíblia, inclusive, usam o Torá, que é só a primeira parte da Bíblia, aqueles 5 livros.
E que ali é olho por olho, dente por dente, porque eles não acreditam em Jesus. E os caras estão aqui, eles são a favor do aborto. Casamento gay. Casamento gay, tá a senhorinha ali carregando a bandeira de Israel. Por que Israel? Porque a terra de Cristo. Não é assim, não é. É completamente diferente. Então teria que ser a bandeira antiga, Israel antiga. E eu vou colocar no mesmo patamar dessa discussão da Lei Rouanet. Porque não é o governo que te dá o dinheiro do cofre do governo, é um imposto que iria para o governo, sim. Só que você tem que sentar, quer dizer, sentar não, você tem que colocar o seu projeto debaixo do braço e ir implorando as empresas. Estou falando implorando aqui porque eu conheço isso, principalmente interior. Você tem que chegar numa empresa grande aqui, que são poucas, e quase que. E aí tem uma fila de projetos na sua frente. Então, assim, são discursos criados a partir de um discurso elaborado por alguém, né, e colocado aquilo na cabeça da pessoa. Mas só para pontuar isso. E a minha pergunta para você, meu caro Fernando, por que você é de Teresópolis? Tem atuação por aí afora, tudo. Justamente essa que você já falou, o pessoal vai pesquisar, a cidade é Campos, que é a base do festival. Por que Campos? Por que você não fez no Rio? Por que você não fez em São Paulo? Porque, Oi, Nogueira, sobre a Lei Rouanet, posso dar uma parte? Fica à vontade. Eu acho que é um aspecto muito fundamental. A escolha dos projetos que são, são patrocinados é das empresas. A decisão é da empresa. Então, pelo mérito do projeto, obviamente, tem empresas com processos mais consolidadas em termos de seleção de projetos culturais, outras que estão aprendendo a fazer. Então, não é um desafio pequeno. E o que cabe ao Estado é a chancela, é a aprovação do projeto. Então, hoje o Festival Internacional Goytacás de Cinema está aprovado na Lei Rouanet, o que nos habilita a captar junto às empresas. E aí cabe a gente apresentar as empresas. Nessa edição, e a gente precisa valorizar, a gente tem a Petrobras como patrocinador master oficial, a gente tem a Ferroporte, a gente tem a GNA, a gente tem o Sebrae, a gente tem, não pela Lei Rouanet no caso, a gente tem a Embratur e a GNA. Então, a gente está usando tanto a Lei Rouanet quanto a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que também é uma outra lei. Não, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura funciona na mesma lógica que a Lei Rouanet, só que ela é a partir do ICMS. Então, a empresa que paga o ICMS, ela direciona uma parte desse imposto pro festival. E quais são as principais contrapartidas dessas empresas? Visibilidade de marca, né? E por aí vai. Então, responsabilidade social e tudo mais. Então, Nogueira, assim, só para falar um pouco mais sobre a Lei Rouanet, porque tem muito mito e muita inverdade, eu diria, sobre tudo isso, né? Assim, então, é isso. E sobre o festival em Campos do Goytacazes. Eu fiz a graduação e tenho um carinho enorme por essa cidade. Eu sou muito grato a essa cidade. Eu me formei aqui. A UENF fundamental na minha história. Eu comecei a trabalhar muito cedo, Nogueira. E a universidade não era algo que estava trivial. Sou da primeira geração da minha família que ingressa na universidade pública. Eu hoje estou no doutorado e primeira pessoa da família está no doutorado, fazendo doutorado. E em breve, se tudo der certo, vai dar certo ser doutor. Mas isso, né, não é trivial. Então tem muito carinho, porque certamente a UENF muda significativamente a trajetória da minha vida, né? E obviamente isso tem uma relação afetiva cria uma relação afetiva muito grande. E quando eu estava pensando em fazer doutorado, e tinha muitas possibilidades, obviamente, né, depois de um tempo, com muita tranquilidade e humildade, eu poderia tentar para muitos lugares. E veio Aí eu tive aqui, voltei depois de algum tempo, né, de sair e voltar para Campos. Tive aqui antes, né, no ano anterior, exibi no Rio Negro, que é um documentário, fui lá exibir no Cine Darcy. E a conversa com a professora Vânia, a professora da graduação, ela, por que doutorado aqui na UENF? E aí voltei para o Rio com essa história.
E eu falei assim, cara, eu vou voltar. E aí a história, no debate com o Rio Negro, surgiu a história de retomada da escola de cinema. Eu falei assim, cara, eu acho que tem aí E aí foi amadurecendo esse processo. Eu falei, olha, acho que é voltar para tentar o doutorado, fazer o doutorado e, junto com isso, retomar o projeto da escola de cinema. Então, eu diria que vim fazer o doutorado em Campos, e o motivo do festival ser em Campos, o primeiro deles é o festival como um ativo para a retomada do projeto da Escola de Cinema da UENF. Esse projeto é parte do projeto original da universidade, a universidade merece essa escola, a cidade merece essa escola, e mais do que a cidade e a UENF. Os jovens merecem ter a oportunidade de estudar cinema numa cidade do interior, em Campos do Goytacazes, por que não? Então, eu acho que a motivação ela vem desse processo, Nogueira, assim, para resumir de forma muito, simplificada toda essa... Por que o festival em Campos do Goytacazes? Retomada da Escola de Cinema da UENF. Bom de você ficar velho que você vai ficando experiente. Tem 2 ouvidos para ouvir mais, né? Eu estou aqui com um ouvido ouvindo o seu documentário e assistindo, o outro te ouvindo atentamente, tanto que estou anotando. Que, ó, você acabou de falar, o festival é o ativo para a retomada da Escola de Cinema, né, em Campos. A água acabou aqui da comunidade. Atenção, índio da manobra. A mulher vai para o sistema de som da comunidade, da favela, e desgrama-nos a comparecer com urgência aqui à sede da Associação de Moradores. Aí ela está falando, acabou a água, o povo bate aqui em cima de mim. É legal isso, eu estou comentando isso porque a gente falou mais cedo, para quem está chegando agora, sobre um dos documentários produzidos por Fernando, onde começou tudo, né? Que o serviço de alto-falante. É o serviço de alto-falante. No Morro do Pau da Bandeira. Isso lá aí. É isso aí. Nogueira, tem um ditado popular espanhol que diz que o diabo não é o diabo porque ele é sábio, mas porque ele é velho. Eu vou ficar quieto para seu... Não xinga meu pai não. Não xinga meu pai não. E aí a gente vai falar sobre a escola daqui a pouco, né, no próximo bloco. Mas ainda sobre o festival, dessas partes todas que você anunciou, tem a parte do Curta Campos, que tem, né, a participação da minha esposa lá nessa parte do projeto, e eu te falei, né, sobre isso, e aquele entusiasmo, ela indo de escola em escola, em busca dessas crianças, que eu acho fundamental. Eu tenho uma esperança de ver o país melhorar só nessas crianças. A gente, como diz Everton, nós já estamos velhos, né? Ele também muito velho. Cara, aí assim, o que te trouxe de satisfação, de realização, de sensação do dever cumprido nessa parte do processo? Então, Nogueira, na primeira edição, o Curta Campos é um projeto da Secretaria de Educação de Campos, né? Não é um projeto do festival, e é importante destacar isso. E no ano passado, a partir desse diálogo com a Secretaria de Educação, que do processo de produção lá, né, da organização, que a sua esposa inclusive faz parte, a gente trouxe alguns curtas, não dava para exibir todos, alguns curtas para uma mostra específica no festival. Acho que isso também foi um grande barato da primeira edição. E esse ano, Nogueira, a gente não vai ter a mesma coisa, mas a gente vai ter uma mesa, e eu espero que essa mesa se desdobre e dê frutos, obviamente. Para essa edição, a gente tem uma parceria muito interessante com a Embaixada da França no Brasil. E a gente vai ter no domingo, Dia dos Pais, e já deixo o convite, a gente tem a Mostra Cabrunquim, que é a mostra infanto-juvenil, mas que eu digo que todo mundo da idade do Nogueira e do Everton gosta. Você chega lá, vai estar lá vendo os filmes infantis, que são maravilhosos. Então já deixo o convite para o Dia dos Pais. A gente vai ter uma programação muito especial para a família, para ir lá ver cinema e tal, com os filhos e a criançada. Mas vai ter também uma mesa de debate com a Emilie, que que vem da França, e ela faz ela faz a gestão de um cinema na França, que é um cinema voltado para o público infanto-juvenil, e ela vai estar numa mesa em conversa com a Ana Carina, da Secretaria de Educação, justamente falando sobre essa dimensão do cinema
a partir dos jovens e adolescentes e tudo mais. E que eu espero que isso se desdobre em frutos, quem sabe o Curta Campus na França. Essa é a ideia, né? Então, a intencionalidade dessa mesa e o do festival é que a gente crie não é que a gente crie, né? Mas que a gente possibilite novas conexões. Vetor. Então, eu diria que esse ano a gente vai ter essa mesa que eu acho que vai ser muito interessante para, né, quem sabe, começar em uma conversa e que seria, obviamente, muito legal a gente ter o filme da molecada viajando pelo mundo e essa molecada produzindo arte, cultura, e que eu acho que Ana Karina, é plantar uma sementinha, né? Ana Karina é a diretora do Estação Educação, que a gente comentou ontem aqui com o Marcelo, sobre as videoaulas que são gravadas, produzidas e estão disponíveis no YouTube da Secretaria de Educação e Tecnologia, Isso. Né? Ciência e Tecnologia. Então, acho que esse ano uma coisa interessante é essa mesa, assim, uma mesa, enfim, viabilizada a partir, né, dessa parceria com a Embaixada da França. A gente esse ano também está com a parceria com a Câmara de Comércio França-Brasil. Então, também nesse processo de internacionalização do festival, de consolidar esse processo de internacionalização, espero eu que essa mesa se desdobre em bons frutos para a cidade e para a juventude. Ano passado tivemos a campista Zezé Mota no festival. Esse ano ela retorna no festival. Esse ano, Zezé Mota ontem gravou um vídeo com o Daniel Rangel, um ator aqui de Campos, que está agora na novela das 6, filmando. O Daniel vai estar Nobreza do Amor. Nobreza do Amor. E Daniel vai estar... Eu gosto, eu tô vendo essa novela. E o Daniel, campista, e vai estar conosco, o Daniel, e ontem ele gravou um vídeo com a Zezé mandando um beijo para toda a equipe do festival. A gente publicou, inclusive, lá nas redes, no Instagram do festival. E o Daniel vai estar com a gente apresentando. Mas o grande homenageado desse ano é o não menos campista, Tunico Pereira, grande figura, querida por todo mundo, goita de paixão, e é o Tunico. Então, ano passado a gente, né, teve a Zezé Mota como homenageada, esse ano é o Tunico Pereira. Grande Tunico. É isso. Muito bom. E que dia que ele vem? Qual? Na abertura, e a gente ainda está entendendo se o Tunico, dia 6, né? Sim. Consegue vir, a gente ainda está fechando essa agenda. Eu tenho uma história muito curiosa com ele. Eu trabalhava em Botafogo, ali na São Clemente, estou um dia esperando o ônibus para Niterói, e aí ele passa por mim. E aí eu brinco, falo assim, Goita! Rapaz, ele tava com cheio de... Ele passou de quê? Andando! Ele cheio de exame debaixo do braço, ele... Goita! Aí ele veio, me deu a mão, ele perguntou, não, você é de Campos? Eu falei, sou de Campos. Aí ele, então tamo junto. Aí pegou, foi o segundo rumo dele. Você fala Tunico, ele não ia... ia ligar e tal, mas não ia... Falou Goita aí, mexeu. Na né? hora. Mexeu com o coração dele, né? Me fala aqui, as datas as datas, porque você tem um processo que começa, uma etapa que começa em São João da Barra. Me fala sobre... Hoje São João da Barra é dia 5 hoje à tarde. Hoje é dia 5. Isso. Então vamos lá, me fala essa programação, por favor. Então hoje, Nogueira, muito bom falar sobre a programação para o povo, né, pegar firme isso na cabeça. Mas hoje começa já, o festival oficialmente é de 6 a 11 de agosto, mas hoje, por questões de produção e logística, a gente já começa com um programa de formação com a oficina de produção audiovisual lá no 5º Distrito de São João da Barra. Então, o festival já começa hoje à tarde lá com essa produção da oficina. E amanhã a gente tem já uma programação ao longo do dia, desde de manhã, e à noite a sessão de abertura, que é antecedida pela exibição do Amuleto, que é um longa-metragem, né, um filme de longa-metragem, que tem uma sessão ali às 5 horas da tarde. Então, a programação amanhã começa cedo, com a noite de abertura, a grande noite de abertura, às 7 horas da noite, às 19 horas, lá no Centro de Convenções da UENF. No Apito. No Apito. No Apito, a partir das 7 horas é entrada franca. Entrada franca, enfim, toda a programação do festival é gratuita, todo mundo é bem-vindo. É isso, inteiramente gratuito. A única coisa que a gente tem reforçado, até para criar uma... A gente precisa dessas informações na prestação de contas do projeto, que é para as pessoas retirarem os ingressos na plataforma do Simpla. Entra lá no Instagram, é muito simples, fácil, não tem mistério, tira lá o ingresso. Isso é muito mais no sentido da gente mensurar o público do festival,
porque tudo isso é importante, são informações que a gente, no final das contas, a gente tem que prestar contas de tudo isso. Então, é isso, Nogueira. Programação, reforço, isso é muito importante, inteiramente grátis, toda programação gratuita, e amanhã a gente já começa aí com uma programação ao longo do dia, 17 horas, filme de abertura, Amuleto, tem poucos ingressos, e a abertura, 19 horas, no auditório principal do Apito, cerca de 500 lugares, ainda tem ingresso, dá para todo mundo lá tirar com tranquilidade na plataforma do Simpla. Qual o arroba mesmo no... Festival Goitacá. Festival Goitacá, tudo junto. Eu vou colar aí Boa, Nogueira. No Face, também no chat do Face, Festival Goitacá, e quem quiser dá um busca aí, é Goitacá com I, tá, gente? Não é com Y. E aproveita, ô Nogueira, quem está acessando lá, baixa o guia de bolso, que tem uma programação, a gente vai ter também uma versão impressa, mas tem a versão digital para facilitar, então também para ter ali no celular, enfim, a gente sabe que hoje em dia facilita, com toda a programação por dia, dia 5 até o dia 11. Eu tô com o arquivo aqui aberto, se quiser colocar, Nogueira, ou a programação. Com a programação. Com a programação. Exatamente. Se quiser mandar o link, eu coloco aqui também no Face, o pessoal pode acessar aqui. Tá, vou te mandar. Então, esse aqui é o link do Instagram. Depois você manda aí, eu colo junto aqui também. Gente, 7h55, Fernando, vamos continuar conversando? Uma pausa só para o café e a gente voltou. Vou continuar ouvindo aqui qual foi a solução da água aqui que acabou lá na comunidade. E voltamos já, né? 7h55 em Campos. Hoje conversando com o Fernando Souza, diretor de cinema e idealizador, além de organizador do Festival Internacional Goitacá de Cinema. Com o Everton Luna aqui na bancada, a gente volta a seguir. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem e Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa região. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica